Doutor Marcelo, o tema proposto para a nossa conversa é mediação alternativa e moderna para a solução de conflitos. O que é que isso quer dizer? O tema é vasto, mas nós tentaremos aqui, devido à exiguidade do tempo, resumi-lo. Bom, a mediação é uma ferramenta, como a sinopse aí da legenda diz, uma ferramenta moderna, jurídica, né? Um mecanismo atual, jurídico, moderno e prático, acima de tudo, para a solução de conflitos, Arivan. A gente percebe que o mundo está cada vez mais, digamos assim, complicado, né? Muitos problemas. A humanidade hoje tem 8 bilhões, né? 8 bilhões de seres humanos habitando a Terra, mas trazendo para a nossa realidade brasileira, para a realidade jurídica do Brasil, muitos conflitos de todas as naturezas, né? Conflitos interpessoais, de pessoa física para pessoa física, de pessoa física com pessoa jurídica para pessoa jurídica, enfim, os mais diversos conflitos. E a mediação, ela surgiu recentemente, ainda se está criando essa cultura da mediação aqui no Brasil, né? Nós temos uma estrutura até montada já, né? Vários centros de mediação. Aqui em Picos nós temos o SEJUSC, aqui na Avenida Getúlio Vargas, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E abrindo aqui um parêntese ou aspas, judiciário não significa dizer que o procedimento seja judicial, né? Então, a mediação consiste exatamente nisto. É um mecanismo, é uma fórmula moderna, prática, atual, de solução de conflitos de maneira mais prática, objetiva, consensual. Então, existem núcleos de mediação, tanto na esfera pública, no caso, os SEJUSCs, né, que são centros de mediação, mantidos pelo poder público, coordenados pelo Tribunal de Justiça de cada estado. Aqui no Piauí nós temos, em Teresina temos algumas unidades, aqui em Picos, já falei, mas também nós temos câmaras de mediação, espaços de mediação, que são mantidos por espaços privados, né? Escritórios de advocacia, que obviamente precisam passar por um processo de credenciamento junto ao Tribunal de Justiça. Eu, particularmente, eu fiz em Teresina, tive a oportunidade de fazer um curso de mediação e arbitragem, né? Então, os escritórios, nosso escritório aqui em Picos, permita-me, o Aires e Associados, nós temos esse projeto de implementação de uma câmara de mediação aqui em Picos, porque a demanda é imensa aqui na região, né? E é necessário, como eu disse, um procedimento de credenciamento prévio, né? Qualificação. Então, a mediação, ela, ao contrário da conciliação, que é própria do processo judicial, onde há um conciliador que interfere, que sugere, né, que participa, que conduz, a mediação ela é muito simples. A mediação ela é realizada, o primeiro critério para se receber a gente não chama nem demanda, Erivan, até os termos são diferentes. Na mediação não existem partes, não existe processo, é um procedimento, é uma sessão, é um encontro, é uma reunião descontraída, poderia dizer até assim, muito simples, desprovida de maiores requisitos formais, não há partes, há interessados, tanto que o principal requisito para que esses centros, esses espaços de mediação recebam essas demandas, né, é que seja consensual. Se houver qualquer indício de conflito, de animosidade, não é próprio para a mediação, não se faz a sessão de mediação. A mediação, então, requer que as pessoas que lá compareçam, não importa o número, pode ser 2 ou mais pessoas, grupos, né, entre si, que estejam lá com o propósito de realmente promover um entendimento. Então, a mediação ela busca, de forma muito simples, prática, busca chegar-se a um consenso, né, a um entendimento, a uma solução. Então, o mediador ele não é juiz, o mediador não é juiz. Os centros de mediação, como o SEJUSC, têm um juiz porque são mantidos pelo poder público, então o juiz é o mero coordenador. Ele não julga, né? Ele não decide, ele não diz quem tem o direito, quem não tem, não há instrução processual, não há debate, não há nada disso. O juiz apenas coordena, conduz ali o espaço, né, a título de gestor. É um gestor, ele não está ali para exercer a função judicante, né? E o mediador também não é ele não conduz, o mediador ele apenas acompanha a sessão, ele saúda ali as pessoas, ele coordena ali, mas ele não interfere. Então, os interessados, para não chamar de partes, é que conduzem a sessão, a reunião muito simples. Agora, ao final dessa sessão, havendo um entendimento, um consenso em torno da questão que está sendo ali debatida, aí sim, aí o judiciário homologa, né? O judiciário ele realmente só entra na questão nesse exato instante em que ele o judiciário vai dar a chancela, né? Vai ratificar
né, aquele entendimento, aquele acordo, podemos chamar assim, e atribuir a esse acordo, né, força de título executivo. Aí sim, é o único momento em que o judiciário efetivamente exerce sua função judicante. Então, de um modo geral, é isso a mediação. Para a conclusão desse entendimento entre os interessados, como o senhor disse, as pessoas interessadas, o momento que entra o agente do judiciário é apenas na conclusão. Sim, na conclusão. Desde que haja realmente um entendimento, ou seja, que se chegue definitivamente a um consenso. Agora, é requisito da mediação. Se eu, por exemplo, comparecer com você, a título de exemplo, ao Sejusc aqui em Picos, para tratarmos de uma questão que envolva qualquer tipo de litígio, desentendimento, não é possível, não é assim, né? Nós realmente só podemos nos dirigir até uma câmara de mediação privada ou ao Sejusc se nós estivermos imbuídos desse propósito de entendimento. Se houver um indício muito forte, né, de que aquela nossa pendência possa ser resolvida ali naquela sessão. É uma conversa, né? Quais são as vantagens de alguém que tem alguma dificuldade de chegar ao entendimento e que procura uma mediação? Exatamente. Primeiro, a praticidade. Muito prático, né? Existe esse requisito da consensualidade, portanto, é rápido se os interessados, para não chamar de partes, estiverem ali realmente com a intenção sincera de resolver aquela pendência, sairão dali com a questão resolvida em questão de minutos, né? Muito prático, muito simples, sem maiores rigores formais, como eu falei. Os interessados, eles constroem, né, a solução, é uma conversa, é uma reunião, uma sessão, né, muito prática, realmente, muito prática. Qual é a vantagem primordial? Evitar-se, né, Erivan, a avalanche de ações judiciais, né? A gente sabe que o judiciário ele tem essa dificuldade, começa pelo volume de processos que diariamente, embora agora com a virtualidade dos processos ganhou-se, né, muita praticidade, mas enfim, as demandas ainda são imensas, né, o volume de ações. Então, para evitar esse abarrotamento do judiciário, né, então a mediação ela surge como essa alternativa prática, né, e simples, né, para que se resolvam as questões, as situações ali, até imediatamente, se for o caso. Okay? Quando o senhor fala, os interessados estabelecem esse entendimento. Então, no caso, quando se chega à conclusão, houve ali o consenso, sim, foi construído o consenso. Isso é colocado no papel, é uma espécie de acordo? Sim, nesse momento sim. Aí a mediação, obviamente, né, ela precisa ser concretizada, né, formalizada. Isso. Neste único instante, como você bem falou, na conclusão, é que vai para o papel, ou seja, esse entendimento ele é levado a termo, né, no papel, vamos chamar assim popularmente. Pode ser qualquer demanda. Qualquer demanda. Vamos dar um exemplo bem prático. Vamos supor que eu sou dos anos 80, né, do cheque, né? Vamos supor que eu tenha emitido um cheque em favor da sua pessoa e você seja meu credor. Né? Você tem um crédito comigo de R$1.000. E esse cheque está guardado e já prescreveu. Então, para que você não tenha que provocar o judiciário formalmente para entrar com ação monitória ou uma ação de cobrança desse cheque, você me procura. Vamos lá, Marcelo, vamos ao Sejusc aqui na Getúlio Vargas, você me deve R$1.000, mas eu aceito R$800 e está feito, está resolvido. Então, a gente vai ao Sejusc, né, amigavelmente, consensualmente, e lá o Erivan diz, olha, eu perdoo a dívida do Marcelo se ele me pagar 800 em vez de 1.000. Eu aceito, e isso é reduzido a termo, num papel, que é o termo, né, de mediação. Né? A mediação resulta, então, frutífera, é o termo técnico, e o mediador encaminha, né, esse entendimento, uma vez formalizado, concretizado, ao juiz coordenador, tão somente para que ele ratifique, né, para que ele atribua a esse papel, a esse acordo, a eficácia de título executivo. Como também nas câmaras de mediação privadas também existe um ritual nesse sentido, né? Não é o juiz, mas é um ente privado, no caso, geralmente são advogados, né, credenciados, e eles têm essa atribuição, essa autoridade, que é conferida pelo Tribunal de Justiça, né, vamos dizer assim, em linhas gerais, para também ratificar. Então, nesse caso, quando as pessoas interessadas em resolver algum tipo de
pendência existente, procura uma câmara privada. Câmara privada. Uma câmara privada. Isso dispensa, por exemplo, a participação de um agente do judiciário. Sim, sim. Sendo que, esclareçamos, ao final, independentemente da natureza do espaço de mediação, se é público ou privado, mesmo sendo privado, por exemplo, nas faculdades, em Teresina, na maioria das faculdades existem núcleos de mediação, em escritórios de advocacia. Então, ao final, esse material, esse acordo, uma vez formalizado, precisa ser realmente remetido ao judiciário para essa chancela que a gente falou, para operar efeitos, digamos assim. Mas, no modo geral, é muito simples, muito prático. Um acordo ruim é melhor do que uma boa disputa no judiciário. Uma boa briga, inclusive. Por quê? Porque é prático, né, Erivan? O ser humano, ele é muito exigente, continua cada vez mais exigente. Então, a gente nunca vai conseguir na vida exatamente o que a gente quer, principalmente em se tratando de relações interpessoais, né? Mexe com emoções, mexe com gostos, né? Vontades. Então, assim, a gente nunca vai conseguir na vida, vamos filosofar, né? Aquilo que a gente quer exatamente, rigorosamente como a gente quer. Então, um acordo relativo, ou até ruim, é melhor do que uma boa briga, porque pacifica, né? Pacifica, acalma os ânimos, enfim, soluciona. E a mediação surge exatamente como esse mecanismo. Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, onde essa experiência de mediação já evoluiu, a gente vê situações em que bairros, distritos, né, pessoas jurídicas, né, bairros, distritos, cidades, fazem mediação umas com as outras, dentro da própria administração pública, um setor, um órgão. Vamos supor, o DENIT, trazendo para o Brasil, o DENIT tem alguma pendência de material, sei lá, de almoxarifado com... Só um exemplo, né, grosseiro, mas o DENIT tem uma pendência com a FUNASA. Então, realiza-se a mediação entre órgãos dentro da própria administração pública, entes da própria administração pública. Não só, portanto, a mediação não é possível só entre pessoas físicas, né, seres humanos, mas inclusive entre entes personificados, as chamadas pessoas jurídicas, inclusive estatais. Então, uma coisa assim, nos Estados Unidos já é uma prática usual, e não é à toa que as estatísticas americanas mostram que as demandas judiciais são mínimas. O volume de ações judiciais nos Estados Unidos é mínimo, enquanto aqui no Brasil é uma cultura, né? Bom, nós ainda, a nossa banca de advogados, que é composta, que é capitaneada pelo nosso estimado amigo, eu chamo de irmão do peito também, Altomar Aires, ainda não está credenciada efetivamente. Nós estamos com essa ideia de nos credenciar junto ao Tribunal de Justiça para montar a estrutura. Mas aqui em Picos, assim, caso as pessoas procurem profissionais, advogados, esses advogados, como nós, podem indicar, né, orientar, sugerir. É muito comum, por exemplo, Erivan, um casal chega para querer propor uma ação de divórcio litigioso. E a gente busca, né, consensualizar, mostrar quais são as vantagens de se converter essa demanda litigiosa em consensual. E, claro, é um serviço, né? O advogado ele é um prestador de serviço, mas ele pode, caso ele não consiga ali no âmbito do escritório, ele pode direcionar as pessoas ao SEJUSC. Então, as pessoas podem buscar tanto o profissional para obter maiores. O profissional, inclusive, pode já entabular esse acordo, como eu digo sempre. Nós estamos aqui exercendo não só uma prerrogativa profissional, como também um dever, né, cívico, um dever até ético e moral, de estar compartilhando um pouco do nosso conhecimento com as pessoas e orientando-as para o bem, né, Erivan? Inclusive, em relação ao tema de hoje, é um tema mais do que pertinente, né, porque é motivo de pacificação, né, é uma orientação que é muito válida, né, é muito salutar, que é a mediação.